pergunta é, por que a gente pode considerar a engenharia de software como uma atividade de resolução de problemas? Então, vamos pensar na engenharia de um modo mais geral. Então, todos nós sabemos que a engenharia ela é uma disciplina que ela tem diversos ramos. Se a gente pensar só no termo engenharia, independente da área específica, se é engenharia química, engenharia ambiental, engenharia civil ou engenharia de software, independente da engenharia, eu tenho que ela vai sempre tentar resolver um problema. E a engenharia de software não poderia deixar de ser diferente. Então, a engenharia de software, como uma atividade também de engenharia, ela também procura resolver um problema. O que eu tenho em comum entre todas as outras engenharias e a engenharia de software? Primeiro, é o problema. Todos tentam resolver um problema. E segundo, é o termo engenharia. E a partir de agora, para a gente diferenciar a engenharia de software das demais engenharias, eu vou colocar todas as outras engenharias que não são de software em um pacote só e chamar elas de engenharia clássica. Na engenharia clássica, qualquer área da engenharia clássica, nós temos uma série de passos que são executados para construir qualquer coisa. E esses passos não são necessariamente executados de modo linear, tá? Mas eles sempre estão presentes de algum modo. Quais são eles? Primeiro, a formulação do problema. Segundo, a análise do problema. Terceiro, a busca por possíveis soluções. E quarto, a escolha da solução mais apropriada. E quinto, a especificação da solução. Então, de novo, independente de qual, dentro desse pacotão de engenharia clássica que eu estou falando, de qual engenharia especificamente é que eu estou falando, vai ter sempre esses 5 passos que de algum modo, pode até ser com um outro nome, mas de algum modo esses 5 passos estão sendo executados dentro dessa disciplina. Então, seja na engenharia civil, seja na engenharia ambiental, seja na engenharia química, seja em qualquer outra engenharia. E a engenharia de software, ela não é diferente. Ela também requer coisas que nos levam a esses mesmos passos. Então, a engenharia de software, ela também requer a experimentação de possíveis soluções, que eu posso relacionar, por exemplo, a experimentação de possíveis soluções ao item 4 das atividades da nossa engenharia clássica, onde eu tenho a escolha da solução mais apropriada. E ao item 3, que é a busca por possíveis soluções. A engenharia de software também tem o que a gente chama de reutilização de padrões estabelecidos. E a evolução do software vai ser sempre incremental, pensando no software como produto. Então, primeira coisa, o que eu quero dizer com reutilização de padrões que são estabelecidos? Padrões estabelecidos são aqueles cuja utilidade é bem definida, cuja qualidade é reconhecida e que resolve um problema que é específico, bem definido e faz essa solução, essa resolução com qualidade. E geralmente quando eu estou reutilizando um padrão que é estabelecido, significa que eu estou resolvendo um problema que é muito comum de acontecer com um padrão que já é estabelecido de resolução daquele problema. Então esse padrão aqui, ele quer dizer um problema que é comum.
E o que eu quero dizer com evolução incremental do software produto? Então, primeiro, vamos pensar o que eu quero dizer com incremental. Bom, incremental, eu quero dizer que eu estou resolvendo, eu estou solucionando o problema aos poucos. Então, eu estou construindo o meu software produto aos poucos. Eu não construo um software produto todo de uma vez. E o que eu quero dizer com software produto? O que eu quero dizer com a palavra produto? A palavra produto está relacionada com aquilo que eu estou entregando para o cliente, aqueles pedaços que ficam prontos para ser entregue ao cliente. Tudo que é voltado ao produto final. Então, pensando nessas três coisas aqui em verde, que é o que a engenharia de software requer, e pensando nas 5 atividades que estão ali em cima, em laranja, que são as atividades básicas, os passos básicos de qualquer área da engenharia clássica, eu posso então derivar a partir disso as atividades básicas, os passos básicos da engenharia de software, que ao contrário da engenharia clássica, são 6. O primeiro deles é a elicitação, também conhecida como levantamento de requisitos. A segunda é a análise do problema. Que aqui eu vou chamar só de análise. A terceira, projeto do sistema. Eu posso chamar de projeto do sistema ou projeto de sistema, significa a mesma coisa. A quarta, projeto de objeto. A quinta, implementação. E a sexta, teste. Vamos olhar então para essa primeira atividade, que é a licitação ou levantamento de requisitos. A primeira coisa que eu tenho que entender aqui, que a gente tem que começar a refletir sobre, é o que é requisito. O requisito, ele é quando você faz a pergunta assim, ó, o que o cliente quer? Então, a primeira coisa que requisito ele expressa e ele tenta responder é o que o cliente quer. A partir do momento em que eu tenho os requisitos todos elicitados, eu sei falar quais são os requisitos do que o cliente quer, eu consigo documentar as necessidades do cliente a partir desses requisitos escritos. Então, os requisitos, eles documentam as necessidades do cliente. Então, os requisitos, eles respondem o que o cliente quer, eles servem para documentar a necessidade do cliente, então eu já sei o que ele responde e para que ele serve. Mas o que o requisito é? O requisito, ele é uma descrição do problema em termos das necessidades do cliente e principalmente em termos das funcionalidades que serão oferecidas pela solução, que no nosso caso é o software. Vamos pensar na segunda atividade, a análise. O que eu quero dizer com análise? Uma vez que eu já sei o que o cliente quer, essa necessidade do cliente está documentada, e essa documentação nada mais é do que uma descrição escrita das necessidades do cliente em termos das funcionalidades que a solução deve ter, a análise é olhar para tudo isso e tentar entender o que o cliente quis dizer. Ah, professora, mas o que o cliente quis dizer não é a mesma coisa do que o cliente quer? Porque lá nos requisitos a gente falou que os requisitos, eles respondem à pergunta o que o cliente quer. Se a análise ela diz o que o cliente quis dizer, então não é a mesma coisa? Não, porque nem sempre aquilo que o cliente diz que ele quer na hora que está sendo feito o levantamento de requisitos é de fato aquilo que ele quis dizer, porque às vezes o cliente mesmo não sabe o que ele quer. Então a análise serve para isso, para olhar para tudo aquilo que o cliente disse, para tudo aquilo que ele diz que tem como problema e que ele diz que ele quer que seja solucionado e como ele quer que seja solucionado,
olhar para aquilo e pensar o que ele quis dizer com aquilo, que talvez nem ele mesmo sabia o que ele estava falando. A terceira, então, o que é o projeto do sistema? Projetar o sistema é você olhar para o problema que está tentando resolver. Ele vai ser um problema grande e complexo, que se você for tentar construir um software que aborda aquele problema como um todo e for tentar fazer isso de uma vez só, vai ficar muito mais complexo, muito mais difícil. Então a análise do sistema é olhar para esse problema grande e complexo e tentar quebrar esse problema grande e complexo em problemas menores que sejam mais fáceis de serem resolvidos. Depois, futuramente, quando cada um desses pequenos problemas menores forem resolvidos individualmente, quando todos eles forem resolvidos, e juntar todas as soluções, eu vou ter o sistema completo. Então, eu vou ter resolvido o problema maior. Bom, então eu já sei o que é projeto do sistema, mas o que é projeto de objeto? O que eu quero dizer com isso? O projeto de objeto significa que a partir do momento em que o problema já está compreendido, ele já está quebrado em problemas menores e mais fáceis de resolver, eu preciso pegar cada uma dessas partes que foram quebradas, cada um desses problemas menores, e encontrar todas as possíveis e estudar todas as possíveis soluções para esses problemas menores. Então, como abordar esses problemas menores para solucionar eles? E cada uma dessas possíveis soluções, elas são detalhadas. E esses detalhes, esses níveis de detalhes e o modo como é feito esse projeto, essa descrição das soluções, gera o que a gente chama de modelo. Então, o resultado do projeto de objeto são aqueles modelos que nós vimos no vídeo anterior. Passando para o próximo, para o quinto item, o que é a implementação? A implementação é olhar para o modelo construído, depois que eu já escolhi quais das possíveis soluções eu quero implementar, qual delas eu quero usar para resolver o problema, e eu traduzir esses modelos em código, porque agora eu vou começar a construir o meu sistema. Então a implementação nada mais é do que a tradução do modelo criado em código, que vai gerar para mim o meu software como produto final. E o nosso último item, que é o teste é verificar o funcionamento daquela tradução que a gente fez do modelo para código. Então, a partir do momento que eu tenho código, eu tenho que testar para ver se ele está funcionando do jeito que tem que ser. Então, o teste basicamente é isso. É lógico que tem, por exemplo, desenvolvimento orientado por teste, que você não precisa necessariamente ter o código para começar a fazer o teste, tá? Mas esses detalhes a gente vai ver mais para frente. Por enquanto, a gente pode pensar no teste como uma verificação do funcionamento da tradução dos nossos modelos para código. A gente vai ver os pormenores disso mais para frente. Uma coisa interessante que a gente tem que pensar aqui é que em algumas disciplinas da engenharia, pode ser que esse espaço, se eu pensar, por exemplo, nesses espaços gerais aqui de cima, pode ser que eles sejam executados de modo linear. Ou seja, primeiro eu formulo o problema, depois que eu tenho o problema todo formuladinho, bonitinho, eu analiso o problema, analisei, eu congelo aquilo, já está pronto, eu busco as possíveis soluções, escolho a solução apropriada e eu passo para a especificação, que seria, no caso de software, por exemplo, a codificação, no caso da civil, a construção do prédio ou da casa, certo? Então, em algumas disciplinas esse processo é linear. Eu não entendo, então, os pormenores da civil, da ambiental, da química, para saber exatamente qual delas poderia ser linear, qual poderia não ser linear. Mas se eu pensar especificamente em software, todos esses passos e essas atividades, elas não são feitas de modo linear. Principalmente se eu pensar na elicitação e na análise dos requisitos. Certo? Então, as duas atividades, elicitação barra levantamento e análise, elas são feitas de modo não linear. Isso quer dizer que quando se está executando a análise, eu posso precisar voltar e executar a atividade de licitação, e quando eu estou fazendo atividade de licitação, eu posso precisar parar e começar a fazer a análise.
Então, as duas atividades elas não são executadas de modo linear, especialmente elas nesse momento. A gente vai ver quando começar a falar de processo, modelos de processo de software, que na verdade nenhuma desses passos, dessas atividades são lineares. E é bom que não seja linear por causa da natureza do software, que o conhecimento que é adquirido através do software, ele não é adquirido de modo linear. Tá? Então, se eu pensar na atividade de engenharia de software como uma atividade de aquisição de conhecimento, a gente vai perceber que ela não é uma atividade linear. Tá? Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo. Todas as atividades que nós discutimos aqui, que são relacionadas ao desenvolvimento de software, elas podem ser consideradas atividades de resolução de problema. Isso porque todas elas buscam definir um problema, identificar, priorizar e selecionar as melhores soluções. Vamos inverter a lógica de pensamento de tudo que a gente viu até agora. E sair, o que a gente estava discutindo a partir da engenharia, a gente passou para a engenharia de software, aí no final eu falei, tudo isso que a gente discutiu são atividades de resolução de problema. Vamos inverter esse quadro agora, vamos discutir ao contrário. Vamos pensar, em primeiro lugar, na atividade de resolução de problema e descendo, assim, no que eu vou chamar de hierarquia, mas não é bem uma hierarquia, nas engenharias. Então, a atividade de resolução de problema é um ponto em comum para qualquer tipo de engenharia, mas eu consigo separar as engenharias conforme a gente viu agora há pouco. E eu consigo separar em como? Eu consigo separar no que a gente chamou, do que eu chamei de engenharia clássica, que eu estou colocando dentro desse mesmo pacote todas as engenharias que não são engenharia de software. E na engenharia de software em específico. E o que a gente discutiu e o que eu estou tentando mostrar para vocês é que esses dois pacotes são diferentes. A engenharia clássica, que inclui todas as outras engenharias, como a gente falou, ela é diferente da engenharia de software específica em vários aspectos. Mas o principal aspecto que é diferente é que quando eu estou tratando da engenharia de software, acontece uma alteração constante nos modelos, tanto de domínio da solução, quanto de domínio da aplicação. E essas alterações acontecem enquanto o problema é resolvido. Então, durante a construção da solução, acontecem as alterações. E isso é muito diferente do que acontece em várias das componentes aí da nossa engenharia clássica. Por exemplo, na construção civil, se eu tenho a planta de um prédio, que nada mais é do que o modelo daquele prédio, dificilmente aquele modelo vai mudar quando, por exemplo, as janelas do prédio já estão sendo instaladas. Então, geralmente, a aplicação das atividades de engenharia na civil, por exemplo, ela é um processo linear, assim, na maioria do tempo. Então, primeiro eu projeto o prédio, faço a planta, começa a fazer a fundação, depois começa a construção e assim por diante. Não tem muitos retornos aos projetos iniciais quando está lá na frente, já pintando, já fazendo os ajustes finais. Então, de modo geral, eu consigo dizer que esse processo de engenharia clássica, ele é um processo linear. É lógico que talvez tenha algumas exceções, mas de modo geral a gente pode dizer que nesse tipo de engenharia o processo eu posso chamar ele de linear, assim, no geral. Por outro lado, na engenharia de software é diferente. O cliente e a equipe de desenvolvimento, eles ficam em constante comunicação e essa comunicação acaba gerando diversas alterações nos modelos. E essas alterações acontecem a qualquer momento do desenvolvimento, mesmo que esteja lá no final, na fase de teste, quando já está tudo pronto.
Então, os engenheiros de software, eles têm que estar sempre prontos para começar todo o projeto, todo o desenvolvimento do zero de novo. E isso significa que todo o processo de engenharia de software, ele é não linear. A natureza não linear do processo de engenharia de software, ela é muito relacionada à aquisição de conhecimento ou aquisição do conhecimento necessário para a construção do software. E essa aquisição de conhecimento, principalmente na engenharia de software, ela é um processo não linear, por si só. Então, a atividade de engenharia de software como uma atividade de aquisição de conhecimento, a gente vai ver no próximo vídeo. E aí vai ficar mais claro por que esse processo de construção do software ele não pode ser linear do mesmo modo que geralmente é algumas das disciplinas da engenharia clássica aqui que a gente chamou de engenharia clássica, todas as outras engenharias.